E no Brasil, assim, a gente sabe que, pô, o litoral é muito grande, né? Então, igual a todos os nossos desafios, a fiscalização é uma coisa com um desafio muito grande. Se for pensar só em fiscalizar o Rio, né, a gente já vê, cara, já é um desafio. Exatamente. É, hoje, você vê assim, sendo aplicada alguma política que vem funcionando em termos de fiscalização? E aí, aproveitando essa pergunta, tem algum projeto ou iniciativa, né? A gente vê muitas ONGs, né? Por exemplo, tem o projeto Tamar, que a gente conhece, a gente vem Uhum. acompanhando o trabalho lá em São João da Barra. Tem algum projeto que você vê que realmente está fazendo a diferença nesse sentido de restauração é, da costa? Eu acho que para fazer a diferença a gente precisa de algumas coisas. A primeira de tudo, o primeiro item seria identificar de fato quais são as espécies que precisam de atenção. Isso está sendo feito pelo ICMBio, o pessoal do CEPSUL, que rediscute a lista vermelha de espécies ameaçadas. Inclusive, o Aquarrio foi sede dessa discussão, dessa plenária, e lá discutiu-se quais são as espécies que já entraram nessa categoria de espécies ameaçadas de extinção. Então é importante esse trabalho para a gente saber exatamente quem precisa ser preservado. Feito isso, entra um outro trabalho. Primeiro é educar. As pessoas precisam saber quais são as espécies, né? Não é só o meio acadêmico ou o meio científico que tem que saber quem está ameaçado. Sim. Toda a população precisa saber que cação é tubarão, está ameaçado de extinção, não vou comprar. Garoupa, mero, está ameaçado de extinção, não vou comprar. Então precisa todo esse trabalho de divulgação e educação, e é evidente, é claro que precisa do trabalho de fiscalização e punição, né? E infelizmente esse é o lado mais complicado. Essa é uma triste realidade, mas essa parte de fiscalização eu acho que é o que mais deixa a desejar. Que a gente não vê muita fiscalização nesse sentido, né? No mar, pelo menos, Tem. enfim, não sei. E você sabe algum projeto assim que hoje, você já ouviu falar do projeto Tamar? Sim. Tem algum projeto esse ou algum outro que assim você vê que realmente faz uma diferença e que consegue, sabe, agir nesse sentido? Tem diversos projetos, diversos. Eu acho que o Brasil ele tem uma quantidade enorme de pessoas preocupadas, né? Nós estamos aqui hoje discutindo isso. Eu sou biólogo, vocês não, mas vocês têm essa preocupação, vocês têm um podcast disso. Então, o Brasil tem muita gente preocupada querendo fazer a diferença, que vai muito além do meio acadêmico. Eu acho que o meio acadêmico sozinho não consegue fazer nada. A gente precisa de mais pessoas falando, a gente precisa de mais momentos como esse aqui falando com toda a população, com toda a sociedade. Existem vários projetos que fazem trabalhos incríveis. O pessoal do Meros do Brasil, que trabalha com a conservação do mero, que é uma das espécies mais ameaçadas do nosso litoral. Tem o próprio pessoal do Projeto Tamar, tem o pessoal do Projeto Coral Vivo, tem o pessoal do Projeto Aruanã, aqui do Rio de Janeiro, que trabalha também com a preservação das tartarugas daqui da costa do Rio. Enfim, então tem muito projeto ambiental, mas a gente cai de novo num problema de recurso, né? De necessidade de patrocínio e tudo mais. É caro fazer saídas de barco, fazer pesquisa em campo, fazer mergulhos para coleta de dados. Eu estava até vendo que eu faço o conteúdo da Ecological, né? E estava vendo que na Califórnia, acho que é perto lá da Califórnia, na Flórida, existe uma floresta submersa de corais que eles prendem, né, lá no fundo do oceano, e eles criam o coral, aí quando ele tá já né, para poder restaurar corais que já foram dizimados, né? Exatamente. Enfim, achei incrível, mas realmente deve ser muito caro você muito caro. A gente está fazendo isso no Aquarrio. Inclusive, o Aquarrio ganhou o prêmio mundial, né, de melhor pesquisa do mundo para a restauração dos corais. E essa pesquisa está sendo replicada no Havaí, na Austrália e também nos Estados Unidos. Isso que você viu se chama Farm Coral, né? Que é uma fazenda de coral. É como se fosse a produção de mudinhas de corais que crescem numa superfície e aí depois que atingem um determinado tamanho e elas já estão mais saudáveis, se a gente correlacionar com a planta, a mudinha que acabou de nascer, da sementinha, ela tá muito frágilzinha, ela depende de uma atenção. Mas depois que ela atinge um determinado tamanho, você pode plantar no seu canteiro que ela vai crescer sozinha. E o coral também é assim.
Então, as mudinhas muito pequenininhas precisam de uma atenção, então eles cultivam em algumas estruturas. Todo dia vai alguém lá cuidar. Um mergulhador, né? escovar, para evitar que alguma alga cresça por cima do coral e sufoque o coral. Depois que ele está um pouquinho maior, aí eles pegam essa mudinha que já não é mais tão pequenininha assim e Eles conseguem devolver. conseguem replantar, digamos assim, na natureza. E a gente vê também que, assim, pelo visto é caro, né? A gente fazer Sim. uma fazenda de coral, porque senão a gente poderia falar, pô, então vamos fazer cada um sua fazenda de coral e tá exato. resolvido. A gente vai atrair uma biodiversidade muito rica. Mas eu já ouvi também falar que, assim, afundam navios e que o navio, com o tempo, ele acaba se tornando e agregando os corais. Aham. Existe alguma... vamos dizer assim, uma gambiarra biológica para que a gente assim consiga, às vezes, restaurar isso de uma forma mais prática e acessível? Com certeza. É incrível esse seu exemplo, são chamados recifes artificiais. Por que embora tenha somente 0,1%, né, de área comparado com os oceanos, por que o recife de coral é tão biodiverso, né? 1/4 de toda a vida marinha vive ali. Vamos pensar que o fundo do mar, o oceano, ele tem o quê? Areia. Então, ele é um ambiente bidimensional, né? Tem só areia. Agora, se a gente pensa num recife de coral, quem nunca viu o recife de coral, imagina um cenário aí do Bob Esponja, da Ariel, do Nemo. O recife de coral ele é uma estrutura tridimensional. Então, ele consegue criar como se fossem cidades, prédios, né? Então, a possibilidade de viver, de vida, de encostar em alguma área... não é mais somente a areia, o fundo do mar, e sim estruturas rochosas, placas. Aquilo ali consegue abrigar muito mais organismo do que simplesmente areia. Então, o recife de coral é muito importante. Em locais que não tem recife de coral ou que existe essa preocupação de aumentar as superfícies para o crescimento desses animais que não ficam nadando, né? Que precisam crescer em algum local, criam-se os recifes artificiais, que podem ser blocos de concreto. Às vezes, alguns governos provocam alguns naufrágios. E aí sim, um navio naufragado, depois de anos ali no fundo do mar, a partir de meses já começam a crescer algumas coisas. Mas depois de anos ele já está realmente bem povoado, digamos assim. E aí aquilo ali forma uma estrutura que vai inicialmente promover o crescimento de algas, o crescimento de corais, de esponjas. E o que isso vai fazer? Começar a atrair peixes, vai começar a atrair outros animais e ele vai criar um mini recife artificial. Isso é utilizado em 2 cenários. Primeiro de tudo, aumento da biodiversidade, porque você cria um ponto atrator de espécies, ou seja, você cria um local quase que um oásis no meio do deserto, né? Você cria ali uma área com palmeiras, com uma piscininha e tal, você tá no meio do Aguinha deserto, de coco, só tem areia. e tal. Chega ali uma aguinha de coco, uma redinha, Maravilha. opa, vou ficar por aqui. É assim que os peixes pensam e ficam. Então, o que isso acaba promovendo? O turismo de muita gente que vai querer mergulhar ali para ver. Aumenta a pesca, porque você está atraindo os peixes para cá, então faz com que tenha mais peixe nessa região, promovendo o aumento da pesca. E outra coisa que também utilizam, né, o recife artificial é para diminuir o batimento das ondas. Então, em locais que tem o quebra-mar muito incisivo, colocam-se essas estruturas, seja de bloco de concreto ou navio naufragado, justamente para amortecer o impacto da onda no litoral.